Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olhem só, irmãos e irmãs, quem que é a estrela decadente? Quem? Satanás. Ele é a estrela decadente. E aqui Apocalipse está dizendo o quê? E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Deus então, irmãos, na tribulação, Ele vai fazer o quê? Ele vai dar a chave do abismo para Satanás. Na quinta trombeta, Deus permitirá que Satanás abra o poço do inferno e use os ardis do inferno para atormentar o ser humano. Veja que nas primeiras 4 trombetas, Deus, Ele atormentou a natureza. E a natureza, quando há alguma coisa no céu, na terra, no mar, na terra, no espaço, nos rios, impacta diretamente a gente, não é? Qualquer coisa que tem na natureza, nós sofremos. Só que agora não vai ser a natureza, agora vai ser a gente mesmo, da pele. Ou seja, a gente quem ficar, né? O ser humano. Amém? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Não, tem que subir feliz, hein? Não caia mais nessa. Quem ficar feliz vai passar pela... Isso aqui é uma pegadinha, irmãos. Eu tinha acho que 5 anos. Os pastores já faziam, né? Mas a gente tem que subir. Porque aqueles que ficarem na tribulação vão ter que lutar muito para receber o selo, porque aí sim estarão aprovados por Deus, estão recebendo a segunda chance. Mas aqueles que não tiverem o selo na tribulação vão passar por todo esse sofrimento que nós estaremos lendo aqui no livro de Apocalipse. Essa trombeta então, Deus vai permitir que Satanás abra o poço do inferno e use os ardis do inferno para atormentar a terra. Todos os que não têm selo, todos os que não têm o selo de Deus serão atormentados. Versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder de quem tem os escorpiões da terra. Versículo 4. E foi-lhes dito que não ferissem dano, olha só, que não fizessem dano à erva da terra. Então Deus ele deu a chave do poço do inferno para Satanás, e Satanás então mandou os gafanhotos. E esses gafanhotos é como que escorpiões, e eles então, eles têm uma ordem para não tocarem na natureza. Agora, gafanhoto, ele faz o que, irmãos? Ele come, né? Folha, árvore, plantação, tudo que tiver na frente ele vai comendo. Mas tem uma ordem aqui: não vai ferir a natureza. Eles tinham então o poder do escorpião, da picada do escorpião. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele chama o ser humano com amor. Quantas igrejas evangélicas estão pregando a palavra de Deus pela internet, através de lives, televisão, desde os anos, se não me falha a memória, 80, nós já tínhamos programas de televisão evangélicos. Rex Humber, Jimmy Swaggart,
eram famosos. E com o advento da internet, bombou. Então hoje, Deus, Ele atrai o ser humano a si através do amor. Vivemos um tempo de oportunidade. Vivemos um tempo de oportunidade. Chegarão dias que para as pessoas irem a Deus precisarão ultrapassar barreiras de dor e sofrimento inimagináveis. Sofrimento que a gente nem imagina é o que vai acontecer. E aí aquele ditado popular, né? O ditado vai ser outro. Quem não foi pelo amor, terá que ir pela dor. Esse ditado é quem não vem pelo amor, né, vem pela dor. Só que é um ditado popular, ele não está na Bíblia. Não tem na Bíblia essa expressão. Mas o contexto da Bíblia nos faz entender isso. Como exemplo, uma simples passagem do filho pródigo. Ele tinha todo o amor dele na casa do pai, mas ele teve que chegar a Deus através do sofrimento, né? Então, no contexto é isso que acontece. Mas na tribulação, quem não foi pela dor a Deus, a única forma agora é pelo sofrimento. Quem não foi pelo amor, a única forma agora é pelo sofrimento. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. Olha só, meus irmãos, eu estava vendo, pesquisando os sintomas de uma picada de escorpião, e é uma coisa que dói muito. Eu estava lendo, graças a Deus eu nunca fui acometido, creio que ninguém aqui, mas é comum isso aí, lugares onde tem muita madeira, coisas desse tipo assim, lugares mais refugiados, escombros. Tanto é que aqui no Butantã, se a pessoa foi picada, chega lá para onde já resolveu, está tudo armazenado lá, o sorinho não acontece nada, a pessoa não morre não é? Mas é uma coisa que dói, fica vermelho na hora, inflama na hora a picada do escorpião, incha. E em casos mais graves, dá enjoo, vômito, dor de cabeça, espasmos musculares, queda de pressão e até mesmo risco de morte ali na hora. Por 5 meses, Deus vai permitir que esses gafanhotos atormentem os seres humanos através desta quinta trombeta. Esta quinta trombeta, então, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem o objetivo de atormentar o ser humano. 5 meses. Por que 5 meses? É um tempo, irmãos, que a gente não pode pegar como literal, mas Deus, ele trabalha de forma lógica. Quando eu estudava filosofia, também na teologia eu cheguei a ver isso, em várias aulas a gente aprendia que o ser humano, ele tem a mesma proporção química do globo terrestre. Então a Terra, o globo terrestre, tem em média 21, mais ou menos, por cento de oxigênio. É o que nós temos também no nosso organismo. Se tivesse mais oxigênio do que Deus colocou na Terra, pegaria fogo sozinho nas coisas, não é? Então, meus irmãos e irmãs, a nossa matéria também referente à água é a mesma proporção de água que tem no globo terrestre. Nosso organismo é coisa assim de, acho que 90% é água. O globo terrestre também, não é água potável, mas é água, os oceanos. Então, meus irmãos, por 5 meses, Deus vai permitir esse atormento, e Deus trabalha com lógica. Por que 5 meses? Porque um gafanhoto, desde quando ele nasce até quando ele morre, ele tem mais ou menos 8 meses de vida, um gafanhoto. E o gafanhoto, para fazer estrago, ele tem que estar já jovenzinho, não é?
Então ali 5 meses, um gafanhoto ele tem 5 meses de poder de estrago na natureza, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então 5 meses esses gafanhotos ficarão debaixo da batuta de Satanás, mas com a permissão de Deus. 5 meses de duração. Esses 5 meses então serão 5 meses de sofrimento, porque está escrito no versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa, haviam como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leões, e tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes aos de escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Meu Deus, misericórdia, Pai. Isso aqui até parece filme de ficção científica. Que gafanhoto é esse que tem crina de leão, cara de homem? É uma coisa assim, meus irmãos, espantosa. Só de ler aqui a gente já vê que o negócio é espantoso. Depois leia devagarzinho na sua casa, se você tiver essa curiosidade. Vai lendo e vai imaginando como que é esse escorpião. É uma coisa, né, horrível. Versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Outra coisa interessante aqui que eu quero destacar é que as formigas, elas têm um chefe, né? Elas têm a formiga ali, a rainha, aquela reprodutora. A abelha também tem o seu chefe, tem a abelha rainha, né? E assim muitos animais. Mas o gafanhoto não tem rei, ele não tem chefe. O gafanhoto ele trabalha em bando. Não tem quem é aquele que é chefe, aquele que manda, aquele que assovia e todos os outros vão em cima, não tem. Eles trabalham em bando e detonam e vão embora. Então aqui, irmãos, o texto é muito claro. Quem é o chefe, o rei desses gafanhotos é Satanás. Satanás vai governar esses gafanhotos para atormentar o ser humano. Os gafanhotos não têm rei, eles agem em bandos. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos, conforme diz Provérbios 30, 27. Esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás. Por 5 meses será um tormento enlouquecedor na terra. Versículo 12. Passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Essa é a 5ª trombeta, o primeiro ai. A 5ª trombeta será liderada por Apolion, por Satanás. Trará tormento aos homens que não têm o selo de Deus. E será pior do que a morte, o tormento que esses homens passarão. Os selados estão livres dos tormentos. Aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro não estão debaixo do tormento de demônios. Meus irmãos, hoje em dia, as pessoas, elas não encontram paz. Elas procuram a paz, mas não encontram, se não forem Jesus. E na tribulação não será diferente. As pessoas, elas procurarão a paz, mas não encontrarão. Muitas pessoas tentam buscar a paz através do dinheiro, outras através da bebida, outras na imoralidade, nas drogas, na fama. Mas o vazio continua, o vazio é cada vez maior.
A decadência de valores aumenta a cada dia, os valores, o caráter de Deus, pessoas sem caráter. O caráter de Deus hoje em dia, meus irmãos, está extinto sobre a face da terra. Até mesmo muitos evangélicos hoje em dia já não têm caráter mais. Infelizmente, a gente é pastor, eu digo infelizmente, né? Não por ser pastor, mas por estar conversando no comércio com as pessoas e aquelas que sabem que eu sou pastor, que não são da igreja, muitas delas falam assim: eu levei vários golpes de igreja, levei vários golpes de pastores. Quando alguém vem aqui comprar na minha loja e fala que é crente, eu só vendo à vista. Está faltando o caráter. É a realidade, irmãos. Não adianta a gente fugir da realidade. Então, meus irmãos, as pessoas vão procurar a paz e não vão encontrar, porque só Jesus pode dar essa paz. Assim como hoje, na tribulação, vai aumentar também a hipocrisia. O que é hipocrisia? Homens que falam uma coisa e fazem outra. Uma hipocrisia muito grande, meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje, nos dias de ontem e também nos dias de amanhã e nos dias da tribulação. Homens que defendem a família a ferro e fogo, mas se prostituem. É somente aparência. Defendem a reta família, a ordem na família, defendem os padrões da família, segundo a Bíblia, mas é tudo uma aparência, porque se julgam no direito de praticarem coisas erradas. Deus detesta hipocrisia. Na sua palavra, mesmo em Apocalipse, Deus fala assim: olha, não seja morno, ou quente ou frio, porque o morno eu vomito. Então a pessoa que defende a família, a reta família, eu estou pegando esse ponto de família, irmãos, porque hoje há uma efervescência, que a família está descaracterizada, e está mesmo, e eu não concordo com isso, porque não é bom para ninguém, e não é bíblico. Mas, meus irmãos, eu me refiro às pessoas que pegam essa veia, esse ponto, mas praticam orgias, praticam coisas horríveis, que nós sabemos, que a mídia sabe. Pessoas que defendem Deus, Ele abomina hipocrisia. As famílias cada vez mais desintegradas, hoje e também amanhã e depois, a imoralidade sobrepondo, aumento da violência, os conflitos entre as pessoas cada vez maior, as pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Este será o cenário da quinta trombeta. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3:1 está registrado assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Eu estou orando, meus irmãos, por uma família cujo esposo já foi presbítero, cuja esposa é evangélica, e esse esposo lhe agride a família, bate na esposa, e numa dessas a filha socorreu, e a filha, não sei se ela se machucou, sei que a angústia foi tão grande que ela acabou tendo uma hemorragia aqui nessa região estomacal e faleceu. Evangélico, presbítero, reta família, odeia gay, odeia lésbica, mas bate na esposa e levou a filha à morte. Hipocrisia. Nós não estamos aqui para defender nenhum nem outro, mas Deus, Ele abomina hipocrisia. Sobrevirão tempos difíceis.
Versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Essas 4 pontas, meus irmãos, representam a terra no seu todo. Interessante isso aí, né? A terra é redonda, né? Mas sempre a gente fala os 4 cantos: norte, sul, leste, oeste. Né? Uma simbologia isso aí. E este altar de ouro é o padrão celeste do altar de Levítico. Lembra o Levíticos também? O altar com 4 pontas, não é? É o trono de Deus na terra. É o altar de Deus na terra. Glória a Deus. Versículo 14: a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta. Olha só, ao qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui também, meus irmãos, a gente pode fazer uma comparação, não é? Podemos fazer aqui uma conjectura interessante. Olha só, esses anjos são agentes da justiça divina, e eles estão amarrados lá no rio Eufrates, junto ao rio Eufrates. Uma linha teológica diz que são anjos com poderes de realizar o mal, porque o anjo nunca realiza o mal. Só Satanás, que é um anjo decaído, que realiza o mal. O anjo de Deus nenhum realiza mal. Mas alguns teólogos dizem, mas é a minoria, porque a maioria dos teólogos dizem que são anjos decaídos que Deus amarrou lá no rio Eufrates. São anjos terríveis que querem só o mal do ser humano. Às vezes a gente pode até pensar, acho que um fugiu e veio para a terra. De tão feio que está o negócio aqui na terra, né? Aí a gente lembra da música da Elis Regina, né? Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra, para variar estamos em guerra, né? Como é que está aí? Mas, meus irmãos, olha só, esses 4 anjos estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos são agentes da justiça divina. Esses anjos são anjos maus, anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Ou seja, o diabo, irmãos, ele não tem poder. O cristão não deve temer o diabo. Sabe, se alguém chegar e falar para você, ó, tem alguém ali que está endemoniado, dá para você orar? Pode orar no nome de Jesus. Não tema, porque o diabo ele recebe ordem de Jesus. Esses 4 anjos, eles têm prazer em arruinar. Esse número 4 representa o mundo, ou seja, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Representa aqui que o mundo inteiro está na mira desses 4 anjos que estão amarrados. Esses anjos estão junto ao rio Eufrates, e olha só, como que a Bíblia é um complexo, é um todo. Tem gente que pega um versículo bíblico e faz uma doutrina. Não pode, é errado. A Bíblia ela deve ser interpretada de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque lá em Gênesis, o jardim do Éden, onde Satanás enganou Adão e Eva e os fez comer do fruto da árvore da vida, esse local é junto do rio Eufrates. E esses anjos, esses 4 anjos, que são anjos caídos, que estão amarrados, Deus vai permitir na 6ª trombeta que eles sejam soltos. Ou seja, os mesmos que tiveram a perspicácia de enganar Eva, enganar Adão, lá no Éden, junto ao rio Eufrates, no mesmo local que Satanás levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. Versículo 15: foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, diz a Bíblia. Meus irmãos, Deus, Ele tem tudo anotado. Não vai ser antes e nem depois. A Bíblia diz que eles serão soltos na hora, no dia, no mês e no ano,
a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja que as primeiras 4 trombetas foi a terça parte do céu, da terra, do mar, dos rios. E agora, Deus vai permitir que esses 4 anjos maus, decaídos, eles vão matar 1/3 do ser humano. Meus irmãos, mesmo diante do caos, da tribulação, a soberania de Deus controla tudo. Deus está no trono. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle. Ele é quem dá autoridade a Satanás para abrir o poço do abismo. Ele é quem ordena soltar os 4 anjos do juízo. Ele é quem determina de onde esses anjos procedem. Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. Estes anjos do juízo não são livres para agir como eles querem e quando querem. Eles estão debaixo da autoridade de Deus. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus, no tempo que Deus determinar. Esses 200 milhões de cavalos serão soltos como que uma enchente de poderes demoníacos e vai transbordar sobre o mundo para punir a humanidade. É o que a Bíblia diz. Versículo 17. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como que cabeças de leões, e as suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. O juízo, ele está sendo feito. A 6ª trombeta é a mais severa de todas, mais do que a 5ª trombeta. Por quê? Porque tira 1/3 das vidas dos seres humanos. A 5ª trombeta é sofrimento, e Deus não permite que ninguém morra. Tanto é que as pessoas procuram a morte, mas não encontram. Na 6ª trombeta, Deus vai permitir que 1/3 da humanidade morra. Os juízos são intensificados à medida que o tempo da tribulação avança. Meus irmãos e minhas irmãs, a 6ª trombeta é a última chamada de Deus para os ímpios, antes do juízo completo, antes da última trombeta, porque a última trombeta já é o juízo e não tem mais como se arrepender. A 6ª trombeta, ela vai ser tocada, os 4 anjos caídos vão tirar 1/3 da morte, 1/3 da humanidade vai morrer, mas Deus ainda age com a sua graça e misericórdia, 2/3 sobreviverão. Mas, meus irmãos, a 6ª trombeta é a graça de Deus. Quem não se arrepender não vai resistir à 7ª trombeta, porque não tem mais como voltar atrás. É inferno, é inferno. E olhe só o versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. Misericórdia, Pai. Por que o ser humano, igreja? Pensa comigo. Por que o ser humano não se arrepende do seu mal? Por que o ser humano não se arrepende do seu erro? É tão feio assim, irmãos, se arrepender?
de um erro. É tão difícil. Parece que quanto mais feio é o erro, mais é a vergonha do arrependimento e menos as pessoas se arrependem. Porque está acontecendo aqui, ó, a terra está sendo degradada, assolada, arrasada. E a palavra do Senhor está dizendo, o que está dizendo? Os homens que sobreviveram às pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, ou seja, continuaram a adorar os demônios, e os ídolos de ouro, continuaram a adorar os seus ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós fiquemos firmes com Jesus e não deixemos que Satanás roube a nossa coroa que o Senhor Jesus nos deu, porque esses dias serão dias terríveis. E as pessoas terão a oportunidade de se arrependerem, mas não vão se arrepender e vão para o inferno. Que Deus tenha misericórdia e que a humanidade como um todo se arrependa dos seus erros, porque o arrependimento não é feio. Feio é deixar o orgulho nos levar à morte. Que Deus nos abençoe.